Saudações, amados irmãos. Saudações, amados irmãos. Saudações, amados irmãos. Saudações, amados irmãos. Aqui fala Ron Benito Rafael. Bem, é assim, o nosso Deus é muito maravilhoso. Louvado seja Jesus, louvado seja Deus, o Pai poderoso de nós todos. É assim, eu fui salvo e ainda continuo sendo salvo, graças a Deus. Eu dou glórias a Deus pelo seu amor, pela proteção que há em nós todos os dias. Embora que nós não consigamos ver Deus, mas pelo menos conseguimos sentir a presença de Deus, conseguimos ver as respostas, às nossas orações. Isso é muito interessante. Então, são várias provas, né, que mostram que Deus ele está conosco, são várias provas que mostram que Deus ele é. Existem coisas que nós conseguimemos ver, olha, essas coisas aqui não foram criadas por ser humano. Então, se não foi o ser humano, quem criou? Né? Só pode ser Deus. Não é? Então, e Deus é muito maravilhoso e Ele nos chama para o arrependimento. Né? O evangelho central, na verdade, é o arrependimento. Quando Jesus ele mandou os seus discípulos, Ele deu a orientação, Ele falou aos seus discípulos, a mensagem que Ele deu aos seus discípulos é esta: arrependai-vos. Né? A mensagem, ou seja, o que Jesus falou aos seus discípulos para que pregassem ao mundo é sobre arrependimento. Arrependai-vos, porque o reino do céu está próximo. Então é esta mensagem também que eu transmito assim, meu querido irmão, que se arrependa, porque o reino do céu está próximo. Eu já falei dessa mensagem no YouTube, e foi uma mensagem muito interessante, uma mensagem muito impactante. E você pode ver esse vídeo no YouTube, está lá, é só escrever Benito Rafael, vai aparecer. Conforme também tenho deixado sempre aqui o link, né, para que as pessoas possam seguir. Mas então, amados irmãos, sabe, eu gostaria aqui de falar um pouco daquilo que às vezes eu tenho passado. Sabe, a vida dela tem me levado para momentos complicados. A vida tem altos e baixos, né? A vida tem altos e baixos, e eu tenho estado em momentos difíceis às vezes, e isso ter a minha fé. Isso ter a minha fé, amados irmãos. Mas eu, em cada momento que eu tenho passado na vida, aprendo muito com Deus. Às vezes eu sinto-me mal quando passo por um momento difícil. Mas depois Deus ele me mostra que, olha, você passou por aquele momento porque eu tinha um propósito X contigo. Não é? E aí começo a ficar, e aí fico aliviado, né? Então, Deus ele tem falado comigo através de várias maneiras, isso é muito interessante. Mas o que eu posso dizer, amado, o que eu quero dizer é o seguinte: nós, para que possamos vivermos grandes experiências com Deus, nós precisamos de nos dedicarmos a Deus. Não é? Porque se você não se dedica a Deus, então não poderá viver grandes experiências com Deus. O mesmo que acontece quando você, por exemplo, não se dedica ao seu serviço, você pode não ser promovido.
não é? Então, se você se dedica a Deus, Ele vai te promover para grandes dimensões espirituais. Se você se dedicar a Deus, Ele vai te promover para grandes dimensões espirituais. Mas você é uma pessoa que está a relaxar, você está a servir a Deus de qualquer jeito, você ora de qualquer jeito, não é? De qualquer jeito, digo qualquer jeito porque, você ora, mas a sua mente não estar em Deus, não é? Não estar em Deus. Então, você precisa saber que tudo aquilo que é espiritual, todas as atividades espirituais, na verdade, elas são atividades que tudo aquilo que nos liga a Deus, nós temos que fazer com muito respeito, com muito temor mesmo. Porque isso, na verdade, vai fazer com que Deus ele se apaixone por nós. Então, temos que levar a nossa vida espiritual a sério, porque essa é a única vida na qual nós seremos eternizados. Deixa eu passar esse barulho. Estão a fazer barulho. Sim, amados. Então, eu, por exemplo, que estou a falar aqui, eu tenho muitos defeitos. Eu tenho muitos defeitos, mas e as pessoas que me conhecem, na verdade, eles sabem muito bem do que eu estou a falar. Mas eu, na vida, decidi, na verdade, servir a Deus, dedicar muito mais a Deus. Porque Deus é meu Pai, é o nosso Pai espiritual, e que nós devemos nos ligarmos com Deus. Então, meus irmãos, se não haver esforço, se não haver esforço da nossa parte, nós não vamos mudar. O demônio, para que possa sair na sua vida, você precisa de se esforçar, você precisa de mudar, você precisa. E depois vou falar uma coisa interessante aqui. O que dá espaço ao demônio, sabe o que é? É o pecado é esse pecado que você não está deixando. É isso. Sabe, o pecado é a causa de tudo, de todas as maldições. O pecado ele convida a presença dos demônios. Só que o pecado ele afasta algo tão precioso na sua vida, que é o Espírito Santo. Quando você está na prática de pecado, o Espírito Santo vai sair de si. Porque você não está a ter temor com o Espírito Santo. E todos nós sabemos que o Espírito Santo não gosta de ficar onde há a prática do pecado. Então, você precisa sair disso. Você precisa sair disso. Então, esses vídeos que eu estou a fazer não é para sempre que eu vou estar aqui a fazer vídeos. Um dia vocês não poderão me ver mais. E já estarei lá com Deus, com o Papai do Céu. Quer estar com Deus? Aproveita agora, servindo Deus, seguindo Deus. Aproveitar agora mesmo. É que a vida espiritual, algumas pessoas, um ímpio, se você não acredita na vida espiritual, sabe como é que a Bíblia te classifica? Você que não acredita na vida espiritual, sabe como é que a Bíblia te classifica? A Bíblia te classifica como ímpio. A Bíblia te chama de ímpio. Você é ímpio, você é tolo. Porque você acredita em Deus. Você é uma pessoa que acredita que Deus existe, mas não acredita na vida espiritual. Você não acredita que Deus que a vida espiritual, mas você acredita que Deus existe. Isso aí é ser tolo, meu amigo. Então, se Deus existe, Deus já está a viver aonde? Deus está a viver nessa terra física aqui? Não. Deus está a viver na terra espiritual. Deus está na terra espiritual.
Então, como é que você não acredita na vida espiritual, mas você acredita em Deus, acredita que Deus não existe? Isso aí é tolice, meus irmãos. Mas eu vou falar uma coisa muito séria, meu irmão. Pior que ímpio é um cristão que aceitou Jesus Cristo, mas ainda vive na prática da imoralidade. Eu não estou a imaginar o terrível castigo dessa pessoa. É uma pessoa que já conhece a verdade, mas ainda continua a mentir. E depois, conscientemente, continua a mentir. Continua a viver no pecado dessa pessoa, depois de conhecer a verdade. Está mal isto. Que Deus possa ter misericórdia de nós. Todos os dias, meu amor, você precisa lutar contra o pecado. Depois a Bíblia fala uma coisa muito séria, que aqueles que praticam o pecado, mas já sabendo da verdade, não resta mais sacrifício para tirar esse pecado. O que resta é apenas fogo. É livro de Hebreus, não sou eu, é Hebreus, é a Bíblia que fala isso, não sou eu. Se você quiser, posso te compartilhar esse versículo. Pode entrar no, não sei, pode me pedir aqui no Facebook, eu te compartilho o versículo. Eu preciso que haja mudança, amados. E você que já conhece Cristo, você precisa de fazer o quê? Falar sobre esse Cristo com pessoas que não conhecem, para que essas pessoas também possam conhecer Jesus. Porque a Bíblia diz que não existe outro caminho que vai nos levar ao céu, senão o Jesus Cristo. Jesus é o único caminho para a salvação. Então você está vendo tantas pessoas que estão a perecer aí. E Deus ele te colocou como um instrumento para salvar aquelas pessoas. Para você lhes falar sobre Cristo, você está calado, você está ter medo. Medo de quê? Medo do evangelho. Então, se você está ter medo do evangelho, então você ainda não está salvo desse evangelho. Porque o evangelho não dá medo, ele tira o medo. Então, toda vergonha, todo medo. E depois veja só uma coisa, quem anda a colocar essas coisas na verdade é o diabo. O diabo é muito esperto, Satanás já quer escarenhar. Ele anda nos enche de vergonha e de medo para que não consigamos falar de Cristo com outras pessoas. Temos aquela vergonha quando queremos falar, e depois nós os outros nem falamos. Porque vamos ser ridicularizados, porque vamos passar por isto aqui, porque vamos... Meu irmão, a Bíblia diz que você que sofre por Cristo está muito abençoado. E a pessoa que vai te atirar pedras por causa de Jesus, você está muito abençoado. Você não imagina as bênçãos que Deus ele vai te dar. Isso é uma bênção, não? Você não tenha medo de sofrer por Cristo. Isso é uma grande bênção. Sabe, sofrer por Cristo, amados, é uma grande bênção. Você tem que sofrer por Cristo. Fazer a vontade de Cristo. Nós somos chamados para fazer a vontade de Cristo. Deixa eu colocar a música. Nós somos chamados para quê? Para fazer a vontade de Cristo. Nós somos chamados para fazer a vontade de Cristo. Infelizmente existem uns outros que parece que somos chamados para fazer a vontade de Satanás. Estamos a servir às trevas. Mas esse não é o nosso chamado. É o diabo que ele anda a nos afastar. Vocês são os meus soldados. Tem que negar. Temos que sair das trevas, né? Temos que colocar um basta, ponto final, diabo. Diabo hoje, não, estou a sair de si. Eu preciso de servir aquele que me criou, aquele que me fez, aquele que quando eu morrer vou para ele. É a ele que eu devo servir. Meus amados, Deus, a Bíblia diz que Deus fez o inferno para o diabo. Deus, ele não é vontade de Deus que nós vamos para o inferno. Não é vontade de Deus, isso é a vontade do diabo. A vontade de Deus é que você que está vendo este vídeo vai para o paraíso, vai para a vida eterna. É por isso que a Bíblia te chama para você se arrepender. Deus ele nos convida para nós podermos nos converter dos nossos pecados.
E se você rejeita esse convite, você está a rejeitar Deus. A Bíblia diz que aqueles que rejeitam a minha mensagem, aqueles que rejeitam os pregadores, aqueles que rejeitam o evangelho pregado pelos pregadores, estão a rejeitar a Ele. Aqueles que rejeitam os pastores, os mensageiros de Deus, é a Jesus que eles estão a rejeitar. Aqueles que ouvem a mensagem de Deus e aceitam viver essas mensagens são pessoas abençoadas assim. A Bíblia diz que lá no livro de Tiago que nós não só devemos ser ouvintes, mas também sermos praticantes dessa palavra. O problema é que todos ouvimos, mas poucos praticam. É por isso que a Bíblia fez profecias que os que estão no caminho estreito são poucos, mas os que estão no caminho largo são tantos. Mesmo eu que eu estou a falar aqui, pode ser que eu esteja no caminho largo. Isso só Deus que sabe. Mas eu, em particular, vou continuar a pedir perdão a Deus. Vou continuar a me esforçar a viver a vida de santidade. Eu sei que não é fácil. Eu faço luta contra o pecado, mas os pensamentos impuros, mesmo que eu faça luta, eles aparecem em mim. E a Bíblia diz que eu tenho que ignorar esses pensamentos. Eu não tenho que ceder espaço ao pecado. Tenho que afastar esses pensamentos, porque eles vão me afastar de Deus. Então, enquanto eu estiver ainda nesta terra, claramente o pecado ele vai pousar sobre mim, mas eu não devo aceitar que esse pecado habite. Você tem que ser que nem o sim, você tem que ser que nem sabe, você não deve ser como árvore. Você não tem que ser o quê? Como árvore. Que quando o passarinho vem, ele pousa sobre a árvore. E o passarinho vai ficar por muito tempo aí. Não devemos ser como árvores. Nós, neste caso, eu comparo o passarinho com o pecado. Quando o pecado vem e pousa em nós, quando o pensamento impuro vem e pousa em nós temos que fazer movimento, nós temos que fazer movimento ignorando esse pecado para que possa sair. Mas por que o passarinho, quando vai vai pousando numa árvore, ele fica por quanto tempo? Por muito tempo. Por quê? Porque a árvore, neste caso, não se movimenta, não é? Então vai ficar por muito tempo aí. Então nós temos que nos movimentar de modo que o pecado possa sair, de modo que o pensamento impuro saia em nossas vidas, porque nós somos pessoas escolhidas por Deus, pessoas que foram chamados para fazer a vontade do Pai. Então não faça a vontade do seu inimigo, porque senão você vai ser condenado para todo sempre. Então, a você que está vendo este live neste momento, talvez você esteja em alguns pecados na sua vida. Eu não sei. Mas Deus ele te chama para você poder sair deles. Para que você possa se arrepender do coração. Então, que Deus possa te abençoar, não para poder continuar mais, não é? Que Deus possa te abençoar muito. Meu nome é Benedito Rafael. Estamos juntos.